Oi, este Terra Incógnita de hoje vai ser dedicado especialmente ao filme Coringa, de Todd Phillips. Muito tem se falado ultimamente nesse filme e tem provocado uma grande discussão entre os fãs, não só de cinema, como os fãs, particularmente da DC, das histórias do Batman e, evidentemente, do Coringa. Esse filme não deixou ninguém indiferente. Desde o começo, desde que se anunciou que o filme estava sendo feito, até a pós-produção e a estreia, né, nos festivais de cinema, quando o filme foi colocado, muito em função dos dois trailers que foram exibidos, como um filme que gerou uma expectativa muito negativa em todo o mundo praticamente. Confesso que eu fui uma dessas pessoas. Qual foi a expectativa? A de que o filme fosse fazer uma apologia do comportamento do Coringa ou dar uma grande desculpa para dizer, olha, ele foi maltratado e por isso ele se tornou o palhaço do crime. Por isso ele se tornou uma pessoa, um pobre coitado, digno de pena. E as pessoas começaram a ficar muito preocupadas. Eu também fiquei preocupado com isso, porque, evidentemente, algumas pessoas buscando para si essa atenção, aquelas pessoas que se enquadram na categoria que a gente chama de incel, né, que é o involuntary celibataire, né, o celibatário involuntário, que são basicamente pessoas que têm algum tipo de patologia, né, e que usam isso, não podemos usar como desculpa, mas dizendo que em algum momento se encaixam numa coisa que leva a uma espiral descendente de violência, de agressão, começa na web geralmente, né? E em sites como 4chan, por exemplo, e depois vão gerar alguns atos de violência. Eu não vou entrar nessa seara. A discussão que eu quero fazer aqui é uma discussão exclusivamente do filme, dos méritos ou não do filme. Mas era preciso começar com essa pequena introdução para falar alguns pontos muito importantes que precisam ser discutidos para se falar de um filme que está se propondo a ser uma espécie de divisor de águas na história desse tipo de cinema. Então, vamos lá, vamos por partes. 1. Expectativa. Quando esse filme estava prestes a sair e quando passou nos festivais, algumas pessoas começaram a se movimentar e dizer: esse filme vai ser um tiro no pé. Esse filme vai fazer com que os incels se sintam empoderados e se identifiquem com a figura do Coringa e que digam: olha, estamos aqui representados por esta figura poderosa que é o Coringa. Como eu falei no começo, também fiquei um pouco preocupado com isso no primeiro momento. Achei que o filme ia ser muito preocupante com relação a isso e cheguei a pensar sinceramente em não assistir o filme. O que é uma coisa sempre muito complicada, porque a gente começa a gerar autocensura na gente. E eu entendo, evidentemente, que existem determinados filmes que causam impacto muito profundo na gente, é o famoso trigger warning. E alguns filmes que podem não ser nem uma questão de moral, de ética. Moral aí, por favor, não estou falando dos valores cristãos, valores da família, mas certos pontos que são muito difíceis de ultrapassar. Eu estou pensando, por exemplo, no famoso Um Filme Sérvio, que é um filme que foi não chegou a ser censurado. No Brasil ele não foi censurado, mas passou muito rapidamente, muito pouco. Houve jornalistas que pediram uma censura desse filme. Jornalistas reaças, tá? Eu não vou mencionar nomes. Mas dizendo, se sentindo enojados. Eu vi pedaços do filme, eu não vi o filme inteiro, e eu vou dizer pra vocês que eu não poderia nunca advogar censura, mas eu não fui ver, não senti vontade de ver o filme. O filme me incomodou pelo pouco que eu assisti, porque tem, inclusive, né, um trigger warning aqui, uma cena de um estupro de um bebê. Então, para mim, esse filme realmente é um filme que, embora eu não possa advogar a censura, porque essa cena foi uma cena fabricada, não aconteceu de verdade isso, quem viu me disse que foi uma cena suficientemente realista para você sentir muito nojo e muito mal-estar. Então, eu não entendi o sentido desse filme, o cineasta. Confesso que eu não li nada a respeito depois para entender as reais intenções do cineasta. Me pareceu que ele queria chocar, e isso eu não vou dizer para vocês que é uma coisa ruim. Muitas vezes o choque é uma coisa potente porque desestabiliza o espectador. Mas então vamos começar a pensar de uma outra maneira aqui. Ok,
eu tô fazendo a comparação de Coringa e um filme Sérvio, é uma comparação muito tanto demais, não? Sim, é verdade. Essa comparação é injusta. Falei apenas para a questão de que existem filmes que talvez a gente não consiga mesmo assistir e eles passem de um determinado limite. Por exemplo, esse filme que eu citei agora. Outro filme que eu vou confessar a vocês que eu nunca consegui terminar de ver é Irreversível, que é um grande filme francês e é um filme que é muito respeitado no circuito. E eu não tenho dúvida de que esse filme eu vou ver um dia, porque ele é mais estilizado que a proposta de um filme sérvio. E as propostas é, de filmes como Irreversível, até onde eu sei, e aí eu li sobre o filme, então eu posso fazer esse comentário, é que Irreversível é um filme não exatamente para chocar por chocar, mas para chocar realmente mostrando as situações é, tão mundo real quanto parecem ser. Só que a cena do começo do filme, em que o personagem invade uma casa sadomasoquista gay e o personagem acaba batendo e matando, aparentemente, uma pessoa com golpes de extintor de incêndio na cabeça, que é uma coisa muito bem feita e muito pesada. Aquilo me provocou um grande mal-estar. Chegar depois a uma cena de estupro da personagem a que é referida durante o filme, uma cena de estupro que dura aproximadamente 10 minutos e que, embora não tenha uma cena ali, não tenha alguma coisa explícita, é mostrada de maneira que você não tem nenhuma dúvida de que é um estupro, inclusive com os gritos da personagem, você precisa ter sangue frio. Aí, de novo, vamos discutir. Isso é arte? Isso não é arte? Não tem, para mim não tem a menor discussão de que isso é arte. Na literatura, eu me interessaria em ler uma cena desse tipo, mesmo que eu sentisse nojo. Eu ia parar a leitura em algum momento, porque eu saberia que poderia retornar essa leitura depois e tentar entender melhor o que o autor quis fazer com aquilo. Mas eu sei, por experiência própria de ler outros livros, que muitas vezes a experiência precisa ser alcançada sem elipse, sem corte, sem edição. E o livro trabalha com outro tipo de edição. A edição cinematográfica, ela trabalha com o recurso do audiovisual, não tem jeito. Você precisa ver, você precisa sentir, a imersão se dá por esses dois elementos. E se você não tiver esses dois elementos, é, eu sei que existem filmes também que são feitos para você não imergir, mas para você parar e assistir como observador de fundo. Por exemplo, Blue, que é o filme póstumo do Derek Jarman, que é uma tela azul durante 90 minutos e depoimentos dele e de amigos dele sobre a questão da AIDS. É um filme que serve de alerta, é um filme para você não ficar ser distraído pelas imagens. É um filme que você precisa ficar ali parado, aparentemente zumbi olhando para a tela, mas eu garanto para vocês que a experiência não é essa. Que vocês se concentram no áudio. Quem não lê inglês vai ler a legenda. Esse filme tem DVD, inclusive, eu recomendo fortemente. Porque dá pra parar esse filme. Também não é uma experiência que não precisa, não tem que ver sem parar. Esse filme só foi exibido no Brasil, é, na Cinemateca do Man, no Rio de Janeiro, e acho que no MIS também, logo depois da morte do Jarman. Então, olha só, tô fazendo um preâmbulo tão grande para falar disso, porque eu acho que é importante falar algumas coisas para quem viu o filme Coringa e, gostando ou não gostando do filme, entender um pouco sobre por que se faz filme, por que se conta uma história, quais são os reais interesses de um diretor, do ponto de vista de um crítico que viu o filme que não conhece o diretor pessoalmente, nem o roteirista, e que não pode partilhar intimamente dos segredos de quem está lá, mas que, com sua experiência de ver filmes, experiência de vida, conseguiu ver algumas coisas e tentar penetrar numa camada mais profunda de significação que a maioria das pessoas não está entrando. Por isso, essa minha grande espécie de preâmbulo, de introdução. Mas então, já que eu falei do 1, vamos ver agora a parte 2. O filme em si. O que é Coringa de Todd Phillips? É um filme que mostra a trajetória, a derrocada, a espiral descendente de um sujeito chamado Arthur Fleck, que é um sujeito que começa a vida, quer dizer, começa o filme, ele já tem mais de 40 anos,
Não se sabe da idade dele, eu não me lembro se é dito no filme, acho que não, mas evidentemente para mim ele deve ter mais ou menos a minha idade, eu tô com 53, o Joaquin Phoenix deve ter mais ou menos essa idade, talvez um pouquinho menos, mas a cara do personagem é uma cara devastada de sofrimento e de dor. E você vê que no primeiro momento ele é uma pessoa humilde, derrotada, que trabalha como uma empresa de palhaços para fazer animação. E que pode ser animação em festas, pode ser animação simplesmente uma coisa de erguer um cartaz para na porta de uma loja para anunciar alguma coisa. Ele é, logo nesse começo do filme, tá no trailer isso, o cartaz dele é roubado, ele corre atrás dos delinquentes, os delinquentes cercam ele num beco, destroem a placa, comem ele de porrada e ele vai para casa derrotado. Aí você descobre que ele tem uma mãe velha, quase entrevada, e que tem um pouco de delírio. A mulher escreve muitas cartas para um cara chamado Thomas Wayne. E aí nós entramos no universo do Batman. Thomas Wayne seria o pai do Batman, né? Seria na timeline normal que a gente conhece um médico filantropo riquíssimo que depois deixa a fortuna pro Batman, pro Bruce Wayne quando morre. Ali não se diz se ele é médico, ele é um cara muito rico, aparentemente filantropo, mas um filantropo numas, né? Não deixa de ser interessante que a figura do ator, quando aparece, é um cara corpulento, com uma cara séria, que não lembra diretamente Trump pelo rosto, mas pela postura. Ele é um cara conservador, reacionário. Em determinado momento do filme, ele vai dizer mesmo que os pobres e desvalidos não servem para nada e que se não for ele para ser prefeito da cidade, de Gotham City, eles vão estar na merda. Então, ou seja, é um cara elitista. Tá? É um cara que se não é um fascista, ele está mancomunado com o poder capitalista que toma conta do mundo inteiro e muito mais de Gotham City, claro, porque ele é um milionário, tem uma empresa, né, muito dinheiro. E a história toda começa a girar em torno da obsessão da mãe do Arthur com o Thomas Wayne e do Arthur com tentar ser feliz numa vida que não faz sentido para ele. Nisso ele vai conhecer uma mulher muito bonita que é vizinha dele, vai se interessar por ela, ele vai chegar a dar uma pequena stalkeada nela, mas depois ele vai parar com isso. Não estou justificando, mas é para vocês entenderem o personagem, que ele faz isso num primeiro momento movido por uma obsessão, né? Que aí sim eu entendo porque que alguns podem dizer, ah, mas isso é coisa de incel. Ok, é verdade. Mas é mais profundo que isso, né? É mais profundo que isso. O personagem vai é, começar a entrar num delírio que já no começo do filme já se coloca, que é o momento em que ele vai ver o programa do comediante lá, tipo David Letterman, que é o Robert De Niro, que está num papel não exatamente do rei da comédia, mas é como se fosse realmente 20 anos depois do Rei da Comédia, o personagem lá do Robert De Niro virou aquilo ali. Não é o mesmo personagem, mas é uma alusão evidente, já foi declarada isso, é uma das múltiplas influências sobre Todd Phillips para fazer o Coringa. A história à toa se passa, já alguém me disse que ela passa em 80, 81, há uma referência no final do filme, mas é a estética nos 70, munducão, de filmes como Rocky, um lutador. Estou falando do primeiro filme, que é muito difícil de ver até hoje. Se você tentar ver com os olhos de alguém que está, sabe, um adulto que precisa lutar para sobreviver, você se comove com o Rocky, mesmo entendendo, e isso é interessante para falar deste filme agora, que Rocky Balboa, no primeiro filme, é claramente uma pessoa com uma deficiência intelectual. É uma deficiência pequena, mas é. E a Adrian, a mulher que ele escolhe, também. E há inclusive uma cena onde eles começam a ficar juntos, que a cena se aproxima muito, por muito pouco, de um estupro. Que não vira, que não acontece. Porém, é uma coisa que em 1976, 77, quando o filme foi feito, não se pensava dessa maneira. Era um filme munducão, mostrando a vida como ela é, a realidade, nua e crua, né? E hoje nós temos outras realidades. Ninguém vai deixar de ver rock por causa disso, até porque, como já vimos, já falamos, a intenção não era essa e não faria sentido analisar só sob esse viés. Mas eu não consegui deixar de, revendo no começo do ano, rock, eu não consegui deixar de perceber essas coisas com meus novos olhos. Porque afinal de contas os anos passaram, né? Vamos estudar filosofia grega, vamos lembrar de Heráclito, né? O rio que passa não é mais o mesmo, nem nós somos os mesmos se formos nos banhar duas vezes nesse rio.
É importante trazer também essas questões, porque aí o que move o personagem do Arthur Fleck ao longo do filme, e eu não sei se já disse para vocês depois de 15 minutos aqui de filme mais ou menos, de programa, eu vou dar alguns spoilers, tá? O filme tem spoilers. Quando você chega na segunda metade do filme e descobre que tudo que ele viveu com a namorada não existiu, foi um delírio, que a única interação que ele tem verdadeira é na primeira cena do elevador com ela, eu confesso que isso me pegou. Algumas coisas no filme, como por exemplo o momento em que ela revela, ele abre uma carta da mãe e descobre que ele é filho do Thomas Wayne, pode ser filho do Thomas Wayne. Alguns minutos antes, não, uns 10 minutos antes, eu já tinha sacado que ia ser isso. O filme foi construído para chegar, ter um certo clichêzinho aí. E eu acho também que o clichêzinho da namorada também foi por aí, mas eu confesso que quando ele agarra a menina e beija ela, eu achei que fosse um delírio dele. Como as cenas continuaram depois, eu pensei, opa, não, me enganou. Na verdade, minha primeira impressão estava correta, só que o cinema também tem isso, gente. O cinema não é só a magia do te convencer porque mostra a realidade. Ele faz você querer desejar uma realidade. Prestem atenção nisso. O cinema faz você querer desejar uma realidade. Então acho que eu vou pular logo pro ponto 3, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, né? O ponto 3 seria o seguinte: o que nós lemos desse filme? O que nós interpretamos desse filme? E aí começa o problema. Porque tem muita gente dizendo que o filme é ruim, que o filme não presta, ou por outra, que o filme é bom, mas que ele é muito incorreto, que não deveria ser filmado desse jeito. Nesse momento agora, uma das discussões que eu estou mais vendo na internet é de repente a discussão do anão. Sabe, tipo, o que o anão está fazendo no filme? Ou, melhor, a cena em que o Arthur vai matar aquele outro colega dele que emprestou a arma para ele, que deu a arma para ele, mas que depois foi traíra e fez com que o cara fosse demitido. De repente todo mundo esquece desse fator e diz, pô, mas por que ele matou o cara? E o anão foi humilhado ali e tal. Bom, gente, podemos fazer muitas interpretações a respeito disso, né? A questão do anão tem uma coisa talvez um pouco mais simples até, que é o fato de que é, nós estamos falando de várias coisas que não dizem respeito exatamente à natureza do herói ou à jornada do herói. Estamos falando de uma pessoa com uma doença mental, que a gente não sabe definir qual é. Eu já cheguei a pensar que talvez não fosse doença mental, agora eu imagino que seja assim. Não, talvez esquizofrenia, não sei exatamente, não saberia dizer, e aí também não vou entrar nessa seara, mas o comportamento dele é um comportamento preocupante. Não pode ser desculpado, não é para ser desculpado, porém é para ser entendido. Precisa ser entendido. Se a gente não quiser entender esse comportamento desse cara, a gente não entende o filme. Se a gente não quiser entender o filme, por que a gente está vendo o filme? Eu acho preocupante quando a gente começa a fazer muitas análises superficiais. Né? Então a análise do Arthur Fleck é que ele pode ser um esquizofrênico, ele é delirante, ele é delusional. E isso significa o seguinte: ele não se sabe se ele está certo ou não, se a mãe dele realmente está certa ou não na acusação. Já me disseram assim: ah, não, mas lá no final tem lá o atestado de adoção. O que esse atestado prova? Uma vez que o Thomas Wayne é um cara que pode tudo. Não sabemos, realmente não sabemos, e é bom não questionar além disso aí, mas entender que as duas coisas são possíveis, que no primeiro momento a papelada deixa claro que ok, que ele é adotado. Pode ser só um cara adotado e muito triste porque não tem pai e não tem mãe. Mas também pode ser isso. Conheceu, é, foi jogado para fora pelo pai. E a cena do confronto deles no banheiro daquela casa de ópera, não sei lá, é terrível, né? Ele vira e fala: não quero nada seu. Queria talvez um abraço, sabe? E ele cobra de um jeito muito doído. Quem já lidou com um pedinte na rua tem uma noção disso. E quem já lidou, desculpem, com pedintes da própria família, muitas vezes com doença mental ou com problema de adição a drogas, vai entender que isso não é fácil. Tá? Eu não vou entrar em detalhes a esse respeito, mas dizer para vocês que prestem atenção nesse tipo de relação. Essa relação não é fácil. E ela não tem uma resposta específica. Ah, eu lido desse jeito com esse problema. Não. Não adianta dizer isso porque o problema vai aparecer de maneiras diferentes em outros cenários, em outros contextos, e você vai ter que lidar com esse problema do mesmo jeito. No caso do cinema, vocês poderiam dizer: ah, Fábio, mas ele pode fazer isso no roteiro? Pode fazer isso no roteiro. Mas talvez aí, falamos agora há pouco nos anos 70, tantas coisas desse tipo, que é de se provocar um efeito de real, como dizia o Roland Barthes, de provocar situações em que você diga: puxa, essa situação realmente é uma situação real. O Arthur Fleck não vira o Coringa caindo numa tina de produtos químicos, que no mundo real mataria intoxicado, cara.
Ele se maquia quando ele chega num ponto de não retorno. Ele diz: aqui eu não passo, porque eu estou fudido. O mundo me fudeu. Então agora eu vou fuder com o mundo. Gente, não é possível dizer que esse cara esteja certo. Mas é perfeitamente possível ter empatia e dizer assim: puta merda, cara, como esse cara sofreu, que merda. Infelizmente é isso, sabem que eu não gosto muito de falar, não falo tanto palavrão assim quanto eu gostaria no Terra Incógnita, mas assim, poder chegar pra pessoa e dizer que merda, não tenho o que falar. O cara chegou no ponto mais baixo onde ele podia chegar. Nem tudo por culpa dele, aliás, quase nada por culpa dele, mas chegou a um determinado ponto, claro, cara, ele mata a mãe, né? Ele matou aqueles caras que, mesmo que te diga assim, eles mereciam, mas a gente vai falar que o Batman pega os caras desse aí, enche de porrada. Ah, mas o Batman é legal. Não, o Batman não é legal. O Batman é um fascista rico. É um fascistinha que perdeu os pais, ok, de novo. Ninguém tá dizendo nada, porra, coitado do cara. Eu não sei se eu suportaria perder meus pais na minha frente com 8 anos de idade. Mas eu conheci gente que perdeu os pais mais ou menos com essa idade, ao mesmo tempo em acidente, e depois de passar anos sofrendo, deram a volta por cima e tem uma vida bonita. É impossível? Não. Ah, Fábio, você está pegando um caso isolado. Eu espero que não seja um caso isolado, é um caso que eu conheço. Mas o que eu quero dizer é, não existe nenhum caso na história que eu conheça hoje em dia no mundo real que o cara vire um herói mascarado e saia batendo nas pessoas. Que é uma patologia. Se vocês quiserem me provar por A mais B que ele não é fascista, eu tô aqui para ver as críticas sérias de vocês. Mas vocês não vão conseguir me provar que o cara não tem uma patologia, que o cara também não tem uma doença. Que isso aí Alan Moore e Frank Miller, entre outros, já tinham mostrado um tempo atrás. Tá? Então é interessante a gente parar e pensar isso. Né? Que existem questões que a gente não se esgotam. Né? Eu tinha falado do anão, só para fechar a janela do anão, para dizer o seguinte: é, por que não botar um anão na história? Por que não falar do anão? Por que negaram o ator a não fazer um papel ali? Ah, mas o cara foi humilhado. Olha, de novo, eu vou falar uma coisa que vocês não vão gostar de ouvir, mas aquilo ali é uma estética anos 70. E eu aposto com vocês aqui, atire a primeira pedra em mim quem nunca sacaneou em pensamento uma pessoa deficiente. Isto é pavoroso, isto é horrível. E tem gente que já falou assim: puxa, mas eu vi pessoas rindo na cena do anão lá. Que coisa horrível. É, gente. É pra gente abrir o olho, pra gente parar de ver que essa merda não é Marvel, não. Não é DC tradicional, não. É mundo real, é mundo cão. Uma coisa que eu ia falar no começo, mas que eu falo agora, é que isso aí tem muito mais a ver com aquela antiga linha Elseworlds da DC, que aqui no Brasil ficou traduzida como Túnel do Tempo. Ou seja, pegar universos paralelos com personagens, os personagens da DC, né? Encaixa perfeitamente esse Joker do Todd Phillips. Ok, eu encarei assim, numa boa. Na boa, eu não fiquei preocupado com a questão cronológica, mas aí ele seria irmão do Bruce, mas o Bruce é muito novo pra ele, não dá tempo dele virar Batman. Claro que não, é outro universo. É outro universo. E mistura um pouco com o Frank Miller no final, porque quando aquele pessoal todo se revolta e começa a usar máscara de Coringa, como no quadrinho do V de Vingança, do Alan Moore, eles passam a usar a máscara do Guy Fawkes. Então você vê que vieram os Coringas. Mas ali o filme fez aquilo ali muito por alto. Eu não acredito que vai ter uma parte 2, espero que não tenha, porque acho que se tiver provavelmente vai estragar. Mas se tivesse uma parte 2, nós veríamos, talvez, não sei, esse pessoal se revoltar mesmo e tomar a cidade. Não, era para ter feito no esse filme. E não se sabe o que aconteceu. Provavelmente eles fizeram quebra-quebra generalizado, fizeram uma. Voltaram à Batalha de Wall Street, né? E ficou por isso mesmo. E o Coringa foi preso. Acabou. Então perdeu-se a oportunidade também de falar muito mais da luta de classes, que é uma questão que é falada abertamente ali, mas que ficou meio clichêzão, infelizmente. Mas é interessante, né? Se mostrar isso. É interessante colocar esse momento, essa divisão de classe dentro da história o tempo todo. Porque o Arthur Fleck é um cara que não tem saída desde o começo, ele não consegue tomar os medicamentos dele. Porque não tem SUS, tem aquela pequena assistência social que de repente é cortada. E o que eu vou fazer agora? Não há o que fazer, bicho. Não há o que fazer. Foda-se, tchau e bênção. Quem tem que tomar remédio, eu conheço vários amigos aqui que têm que tomar remédio psiquiátrico, vai se colocar numa situação dessas. Aí, muita gente agora deve estar puta comigo, né? Dizendo assim, porra, Fábio, agora tu tá defendendo mesmo o Coringa, né? Não, eu tô contra vocês, fanboys gatekeepers.
Entenderam onde eu quis chegar com isso tudo? Eu não sou a favor do Coringa. Acho que o Coringa é um escroto. Tinha que estar preso no manicômio judiciário onde ele está ali mesmo. Ok. Mas a história é muito bem feita. Ela faz a gente pensar que, de repente, nós conhecemos pessoas que estão assim e que, por um pouquinho, né, não viraram pessoas como o Coringa. Que bom. Né? Devíamos pensar mais nelas. Devíamos pensar mais nas pessoas ao nosso redor. Com relação ao anão que eu falei agora, alguém aqui se preocupou em ver se tem algum amigo anão? Se tem algum amigo nerd anão? Que pudesse chamar pra conversar, bater papo. Escuta, cara, o que tu achou do filme? Tu achou ruim mesmo? Tu achou bom? Por que não? Vamos chamar todo mundo pra discussão. O que não dá é pra colocar essas coisas e começar a dizer, usando mais um último argumento que eu vou discutir aqui, que mas o roteiro não foi bem montado. Não quero perder meu tempo com vocês nisso aí, porque eu acho que é uma discussão assim. Tô vendo muitos escritores aí razoavelmente conhecidos no fandom falar isso, mas eu vou dizer, olha, gente, menos, tá? Menos, menos. Aí é gatekeeping, fanboyice mesmo, sabe? Desculpe falar. Desculpem falar. O roteiro, ele não é um roteiro impecável de receber nota 10. Eu não sei se eu daria nota 10 numa aula de roteiro, mas certamente eu daria um 8,5. Certamente. Teve gente que falou assim: não, mas é um apanhado de coisas soltas. Pelo amor de Deus, gente. Tem várias linhas ali, vários fios condutores. O fio condutor das cartas da mãe do Coringa, do Arthur. O fio condutor da questão mesmo psiquiátrica dele. O fio condutor do Robert De Niro. Aquilo ali é um romance polifônico. Você tem várias maneiras de ler essa história se você quiser. Não é um roteiro perfeito, como quase nenhum roteiro é perfeito, mas é um roteiro que funciona muito bem. Sabe? É muito bem encadeado. Eu sugiro que vocês leiam mais cinema. Sabe? E entendam, para fechar de novo aquela questão do anão, o que Godard falava sobre cinema. Quando você opta por mostrar uma coisa, você não está mostrando a outra. O olho da câmera é o teu olho, a tua subjetividade. A subjetividade do Todd Phillips foi mostrar uma série de situações constrangedoras e difíceis do nosso olhar sustentar. E é bom que seja isso. Para a gente parar, a gente se desmamar de Marvel. Eu adoro Marvel, todo mundo que já me viu aqui sabe, já defendi pra caramba os filmes da Marvel e vou continuar defendendo. Mas não posso defender de uma crítica do Martin Scorsese e hoje mesmo do Coppola, que os filmes são entretenimento, não são cinema de verdade. Claro, essa é uma questão para discutir com mais calma depois. É provocação deles. Mas não dá, não dá. Eu não vou aceitar que vocês cheguem pra mim na cara limpa, porque tem que beber muito pra ter coragem de falar isso na minha cara. De dizer, porra, Fábio, esses caras são uns merdas. Desculpa, merda são vocês. Merda são todos vocês que resolvem falar mal de um Scorsese ou de um Coppola sem saber fazer o que eles fazem. Os caras ralaram a vida toda, mesmo. Não são os Zack Snyderzinho de merda, não. Tá? Ralaram pra ter o que eles têm hoje. Tá? Não me importa se, não é estratégia promocional pra vender o filme irlandês que vai estrear no Netflix. Eu acho que ele nem precisa. Mas se ele quis fazer, ok. Não falou nenhuma merda. Merda quem fala é quem fica analisando um filme sem entender de cinema, analisando um personagem sem entender de doença mental, tá? E enchendo o saco dos outros à toa. Com este rant, eu com quase 30 minutos encerro as minhas palavras sobre Coringa e tenho dito. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, e até o próximo programa.